compreenda melhor o passado, o presente e os acontecimentos revelados por Deus sobre o futuro da humanidade. Ligados na Palavra Profecias. Olá, bem-vindo ao Ligados na Palavra. Mais uma vez estamos aqui porque amamos o nosso Deus, você e eu, e nós queremos conhecê-lo melhor, queremos nos aprofundar mais na sua palavra, conhecer mais das suas promessas, do seu amor e das suas profecias, como estamos fazendo durante essa temporada. Precisamos hoje de muita concentração, de muita atenção, porque vamos estudar um tema aparentemente muito complexo, mas quando pedimos a direção do Espírito Santo, se torna simples e de fácil compreensão. E por isso nós vamos orar nesse momento. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo Deus grande e santo que tu és. Deus amado, Deus bendito, Príncipe da paz. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado de eternidade em eternidade, Pai, por tudo que tu és, pelas bênçãos que tu tens derramado sobre a vida de cada um de nós, sobre o teu amor por nós, Senhor, pelo teu amor por nós, pela paciência que tu tens com cada um de nós e pela determinação, Pai, que tu tens em nos salvar. Pai querido, nos colocamos nesse momento diante do teu trono de graça, te pedindo em nome de Jesus, para que o Espírito Santo desça sobre nós, para que ele venha nos dar compreensão, Senhor, sobre essa profecia, sobre a tua palavra, Senhor, sobre a mensagem que tu queres nos transmitir, que os objetivos que tu tinhas, Pai Santo, ao dá-la para Daniel, ao escrever essa profecia, pelo teu poder, sejam alcançados na vida de cada um de nós. Vem estar conosco através do Espírito Santo, nos cerca com os teus anjos. Esteja, Pai Santo, de uma forma toda especial com cada querido teu, movido pelo Espírito Santo, que acessar esse estudo através da internet, para que os teus objetivos sejam alcançados. Em nome e por amor de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Muito bem. Da última vez, há umas semanas atrás, começamos a estudar o capítulo 8 do livro de Daniel. Vimos ali sobre o carneiro, sobre o bode e sobre um chifre muito especial, um chifre pequeno, que tinha como objetivo perseguir o povo de Deus e atingir o santuário celestial. Depois, na semana seguinte, estudamos sobre o santuário terrestre, sobre a purificação do santuário terrestre. Fizemos isso dentro de uma cópia do santuário terrestre que Deus mandou Moisés construir. Dentro de uma réplica, onde ali nós nos emocionamos e vimos como Deus ensinou para Israel o perdão de pecados. Hoje, nós vamos estudar a famosa profecia das 2.300 tardes e manhãs, o maior período profético de toda a Bíblia. E ela começa, a primeira vez que ela é citada na Bíblia, está em Daniel 8, versos 12 a 14. Lá, quando o anjo Gabriel estava dando a profecia do capítulo 8, aparece um outro anjo muito preocupado com o tempo em que o chifre pequeno iria continuar com aquela transgressão assoladora, com o fato de crescer até o céu e atingir inclusive o exército do céu. E preocupado com o tempo em que a verdade de Deus estaria lançada por terra. E em Daniel 8, 12 a 14 nós lemos:
e deitou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui nós vemos a profecia falando de 2 eventos, todos relacionados. O primeiro, principalmente, relacionado ao chifre pequeno, que deitou a verdade por terra, fez isso e prosperou, e o anjo diz que isso se estenderia por um período de 2300 tardes e manhãs, e que no final desse período o santuário celestial também seria purificado. O que são tardes e manhãs? A profecia fala em 2300 tardes e manhãs. Quando nós vamos lá no livro de Gênesis, e vendo aqui na tela, nós vemos o seguinte: Deus, ao criar o mundo, ao criar a vida na terra, ele, a cada coisa criada, ele escrevia: e houve tarde amanhã o primeiro dia, e houve tarde amanhã o segundo dia. E isso está em Gênesis capítulo 1, versos 5, 8, 13, 19, 23 e 31, porque se estende tarde e manhã, o terceiro dia, tarde e manhã, o quarto dia, e foi a tarde e amanhã e o quinto dia, foi a tarde e amanhã e o sexto dia. Por esses textos, nós entendemos que tarde e manhã corresponde ao período de um dia, de 24 horas, de um dia literal. Então, uma tarde e amanhã, um dia literal. 2300 tardes e manhãs, então, nós temos um período aqui de 2300 dias. Só que nós já estudamos que um dia em profecia, segundo Ezequiel 4:6 e Números 14:34, um dia em profecia corresponde a um ano. Então, na realidade, essa profecia de 2300 tardes e manhãs, ela corresponde a 2300 anos literais. É uma profecia monumental, onde Deus dá detalhadamente, descreve com uma precisão impressionante acontecimentos que ocorreriam aqui na terra e também lá no céu. Quando foi que Daniel teve essa visão? Quando foi que ele teve entendimento sobre isso? Veja só, na tela nós lemos Daniel 8:1, onde está escrito: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel. Esse ano terceiro do reinado do rei Belsazar corresponde ao ano 551. O capítulo 9, versos 1 a 2, no texto logo abaixo nós lemos: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, eu, Daniel, entendi que o número de anos que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Então, a visão do carneiro e do bode e do chifre pequeno, Daniel teve no ano 551 a.C. 13 anos depois, no primeiro ano de Dario, que aí nós já estamos no ano de 538 a.C., Daniel teve a explicação da profecia das 2300 tardes e manhãs. Quando nós terminamos de ler o capítulo 8, nós vemos que Daniel, inclusive, ficou enfermo. Ele disse que ele não tinha como entender a visão. Ele, desde criança, ele havia ouvido o profeta Jeremias pregando, dizendo que o cativeiro babilônico do povo judeu duraria 70 anos. Daniel já estava idoso e ele, pelas contas dele, esse tempo de 70 anos já estava quase se esgotando. Aí ele ouve aqueles 2 anjos conversando lá na visão, na terceira visão do capítulo 8. Falando num período de 2300 anos, ele ficou profundamente preocupado. E durante 13 anos, Daniel orou. Você ora também para que Deus te dê entendimento sobre
passagens bíblicas que você não consegue compreender, você ora antes de abrir a palavra de Deus? Daniel orou durante 13 anos para compreender uma porção da Bíblia. E aí nós vemos mais uma vez Daniel em oração. É isso que nós lemos no capítulo 9, dos versos 3 a 23. Aqui o texto é muito resumido, mas você pode ler uma das orações mais lindas da Bíblia, nós encontramos nessa passagem. E ele diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, quando o homem Gabriel veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido, porque és muito amado. Imagine você que experiência tremenda. Depois de orar 13 anos para entender esse período de 2.300 tardes e manhãs, Daniel mais uma vez se coloca diante de Deus, confessando os pecados dele, confessando os pecados do povo de Israel, de uma forma muito humilde e muito reverente na presença de Deus. Ele está clamando a Deus que dê entendimento para ele sobre aquele período. E, de repente, alguém toca no ombro dele e ele reconhece o anjo Gabriel, aquele que deu a visão do carneiro e do bode para ele. E ele diz para Daniel: assim que você se ajoelhou para orar, saiu a ordem lá no céu e eu vim para te explicar porque você é muito amado por Deus. Você é muito amado pelo céu. Você já imaginou que experiência gigantesca? Imagine a sensação que Daniel não teve nesse momento. Eu fico me imaginando nessa situação, se um anjo de Deus viesse em pessoa me dizer que eu sou muito amada por Deus. E eu sei que eu sou, e você também. Mas passar por uma experiência como essa deve ter sido assim alguma coisa indescritível e inesquecível. O anjo então vem, o anjo Gabriel volta 13 anos depois e ele vai começar a explicar para Daniel e para nós também a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E ele diz assim, lá no verso 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Ou seja, o anjo diz para Daniel que a profecia das 2.300 tardes e manhãs começa com 70 semanas. Ele diz que 70 semanas estão determinadas sobre a nação de Israel. Essa palavra determinadas, o significado literal dela no hebraico é cortada, separada. Ou seja, daquele período grande de 2.300 anos, haveria um período menor dentro desse período de 2.300 anos, de 70 semanas. 70 semanas que correspondem a 490 anos, porque cada semana tem 7 dias. Se nós multiplicarmos 70 semanas por 7, nós vamos ter 490 dias. Como cada dia corresponde a um ano, então 490 anos. Olhando aqui na tela e recapitulando o versículo anterior, nós vemos que se tirarmos 490 anos dos 2.300 anos, sobra ainda um período de 1.810 anos. Mas dentro dessas 70 semanas que estavam separadas, cortadas para o povo judeu, o objetivo era para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, fazer cessar a transgressão de quem? Do povo judeu,
que persistentemente transgredia os mandamentos de Deus e assim continuava em pecado. E para expiar a iniquidade através do sacrifício de Jesus e assim trazer a justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, porque esses 490 anos, essas 70 semanas, se referiam a acontecimentos que ocorreriam aqui na Terra diante dos nossos olhos. Então, ela seria o penhor da visão, a garantia de que, assim como esses acontecimentos ocorreram diante dos nossos olhos, como estava predito, aquilo que estava predito para acontecer lá no céu também aconteceria. E para ungir o Santo dos Santos, Marcos 1:24 diz que Jesus é o Santo de Deus. Então, até a unção de Jesus Cristo. Quando é que começaria a contagem dos 2.300 anos? Em Daniel 9:25, o anjo explica para Daniel: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, quando começaria a contagem do tempo? Quando saísse a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando foi que isso aconteceu? Quando nós vamos no livro de Esdras, nós vemos lá cerca de 3 decretos que foram assinados. O primeiro foi assinado por Ciro, o segundo por Dario I, mas o que promoveu a reconstrução mais completa e a repatriação dos judeus, dando inclusive a eles autonomia governamental, foi o decreto que foi assinado por Artaxerxes, rei da Pérsia, no ano 457 a.C., no 5º mês desse ano. Isso está em Esdras 7, versos 1 a 26. E aí o anjo continua explicando. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Isso está em Daniel 9:25. Então, o anjo explica o seguinte. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, desde 457 até o ungido levaria 69 semanas. 7 semanas mais 62 semanas. E esse primeiro período de 7 semanas seria o período em que as praças e as circunvalações de Jerusalém seriam reconstruídas, seriam reedificadas, mas em tempos bastante difíceis. Continuando, o anjo continua explicando, e ele diz, lá no verso 26, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que após aquelas 7 semanas do verso 25, mais as 62 semanas, após essas 69 semanas, o ungido seria morto e já não estaria. Ou seja, passaria essa expressão já não estará, representa no Velho Testamento morte por execução pública. E é o que nós lemos aqui no verso 53, no capítulo 53, verso 8 do livro de Isaías. Lá está escrito: por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes,
por causa da transgressão do seu povo, ele foi ferido. Então, o livro de Isaías já anunciava que Jesus sofreria morte por execução pública, ele seria cortado. Ninguém cogitou da sua linhagem, ninguém acreditou que ele era o Messias prometido por Deus, né? E ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do seu povo. Voltando um pouquinho ali na passagem anterior, em Daniel 9:26, nós vemos o anjo explicando que o povo de um príncipe que haveria de vir destruiria a cidade e o santuário. Ele estava se referindo aqui da destruição de Jerusalém no ano 70, pelo exército do general Tito, que cercou Jerusalém e destruiu completamente Jerusalém e o templo de Jerusalém. Tudo por causa da morte do Messias. Tudo porque os judeus mataram o Messias, mataram a Jesus. Isso não aconteceria logo em seguida. Ele diz, o povo de um príncipe que há de vir. Ele está falando do futuro. Isso aqui são 500 anos antes de Jesus nascer. Ele está falando da destruição que aconteceria no ano 70 depois de Cristo. E aí o anjo continua falando no verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, nós já tínhamos visto o anjo falando de 7 semanas, 62 semanas, e agora ele fala de mais uma semana. Nós já tínhamos 69 semanas nos versículos anteriores, agora somando com mais essa uma semana, nós temos o total de 70 semanas que o anjo diz que era o período reservado para a nação de Israel. Era um período de 70 semanas ou de 490 anos relativo ao povo judeu. E essas semanas foram divididas pelo anjo, como nós já vimos, 7 semanas aqui na tela. Cada semana com 7 dias, nós teríamos 49 dias proféticos, correspondendo a 49 anos. Depois nós teríamos 62 semanas, multiplicadas também por 7 dias, nós teríamos 434 dias proféticos, anos, né? E a última semana, multiplicada por 7 dias, nós teríamos mais 7 dias proféticos, correspondendo a um período de 7 anos. Se nós somarmos esses 49 anos com 434 anos mais 7 anos, nós teremos aqui fechando os 490 anos, relativos às 70 semanas que Deus disse que estavam separadas dos 2.300 anos, e esse período separado eram profecias relativas ao povo judeu. E a Bíblia continua falando lá no verso 27 e nos mostrando que a última semana também foi dividida. E diz assim, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, aqui, obviamente, está falando do ungido, está falando de Jesus. Jesus faria uma firme aliança com muitos por uma semana. Na metade dessa uma semana, ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Nós já vamos ver mais detalhadamente essas duas situações, o que é a aliança e o que é fazer cessar o sacrifício. E sobre a asa das abominações viria o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Sobre ele quem? Sobre o chifre pequeno. Porque lembre que o anjo Gabriel explicou para Daniel que o chifre pequeno agiria até 2.300 tardes e manhãs.
Ele teria um período limite. Até ali, ele agiria contra o povo de Deus e tentaria atingir o santuário celestial. Continuando, nós vemos o seguinte: como é que foi firmada a aliança? Olha o que diz Atos 2:39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E em Atos 3:25, a Bíblia nos diz: vós sois os filhos da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais. Como é que essa aliança foi firmada? Através da promessa da vinda do Messias. Nem a morte impediria Jesus de vir a essa terra ou de cumprir a promessa que ele tinha feito, porque ele ressuscitou. Quando ele veio a essa terra, ele veio cumprir a promessa de dar a sua vida em nosso favor, pela nossa salvação. Morreu, mas nem a morte o impediu de cumprir essa promessa para nós e para os nossos filhos, para todos quantos aceitarem essa promessa. Porque essa promessa inclui a ressurreição de Jesus, né? Ou seja, mesmo após a ressurreição, mesmo após tendo morrido, ressuscitado e subido aos céus, todos aqueles que aceitarem, todos aqueles que crerem na sua morte, no seu poder salvador, serão beneficiados dessa promessa, dessa aliança. E como é que ele fez cessar o sacrifício? Veja Hebreus, no capítulo 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Nós vimos isso, né, quando estudamos sobre o santuário. Você lembra? Há algumas semanas montamos o santuário aqui e ali nós ilustramos o ritual do santuário. Como o pecador chegava com o cordeirinho, o pecador arrependido, confessando o seu pecado, degolando o animalzinho, e assim ele saía livre, saía perdoado, porque o animalzinho havia morrido no lugar dele. E Hebreus nos diz que não era pelo sangue daqueles bodes e daquelas ovelhas que eram mortas ali, que os pecadores eram perdoados, mas sim pelo que está em Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Quer dizer, Jesus, quando veio, o seu sacrifício cobriu multidão de pecados, cobriu todos os pecados do Velho Testamento e de cada um de nós que vivemos hoje do Novo Testamento, até o dia da sua volta. Ele fez o sacrifício uma vez só, e essa uma única vez serviu para perdoar os pecados de toda a humanidade. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, agora nós vamos ver um gráfico para tentar resumir ou, assim, centralizar tudo aquilo que a gente viu até agora. Nós vimos o anjo dizendo para Daniel que 70 semanas, a profecia começaria com um período de 70 semanas. E essas 70 semanas correspondem a 490 anos. O início dessa profecia seria em 457 a.C., data em que o decreto para a reconstrução de Jerusalém foi assinada, no quinto mês do ano 457 a.C., e ali então começaria a contagem do primeiro período de tempo de 7 semanas. 7 semanas vezes 7 dias, 49 anos, nos levando ao ano de 408 a.C., no centro do gráfico. Só que o anjo fala de mais 62 semanas. Mais 62 semanas que também seriam multiplicadas por 7, porque cada uma delas tem 7 dias, nos dá um total de 434 anos, nos levando ao ano 27, agora depois de Cristo.
Mas o anjo falou também da última semana, mais uma semana, também multiplicada por 7, nos levando a um período de 7 anos, totalizando aqui 7 semanas, 62 semanas, mais essa última semana, totalizando as 70 semanas, que multiplicado por 7, o período de 490 anos, é relativo ao primeiro período da profecia dos 2.300 anos. E essa última semana, esse período de 70 semanas, termina no ano 34 depois de Cristo. Ou seja, se começou em 457 antes de Cristo, data da assinatura do decreto, 490 anos me leva ao ano 34 depois de Cristo. Para exemplificar melhor, nós teríamos assim esse gráfico dentro do período dos 2.300 anos, olhando aqui na tela, 69 semanas são 483 anos, começando em 457 a.C., na assinatura do decreto para a restauração de Jerusalém, ali 7 semanas. Essa restauração levou 49 anos, me levando ao ano 408 a.C., só que o anjo fala de mais 62 semanas. Essas 62 semanas me levam ao ano 27 depois de Cristo. Lembrem que o anjo falou de 7 semanas, mais 62 semanas até o ungido. Quando que Jesus foi ungido? No seu batismo. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele, lá no Rio Jordão, e todas as pessoas que estavam em volta assistindo aos batismos que ali estavam acontecendo, viram e ouviram o Espírito Santo descendo sobre ele na forma de uma pomba e uma voz que vinha do céu e que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer." Assim, os acontecimentos das primeiras 69 semanas de um total de 2.300 anos. E agora nós vamos ver o fechamento dessa última semana, da 70ª semana. No ano 27 depois de Cristo, nós tivemos o batismo de Jesus e ali começa o início da última semana. Do ano 27 ao ano 34 é a última semana. Só que o anjo também dividiu essa última semana em 2. Assim como ele dividiu o período das 70 semanas em 7 semanas, 62 semanas e a última semana ele subdivide em 2 períodos de 3 anos e meio cada um. Porque uma semana, 7 dias, correspondendo a 7 anos, dividido por 2, 3 anos e meio cada período. Então, o que foi que aconteceu depois do ano 27? Ele falou para nós que o ungido já não estaria, que ele sofreria uma morte por execução pública, conforme nós já lemos. E no ano 31 depois de Cristo, na Páscoa do ano 31 depois de Cristo, Jesus é crucificado. Passam-se mais 3 anos e meio e nós chegamos ao ano 34, ano em que termina a tolerância de Deus com a nação de Israel. Nós lemos o início da profecia, o anjo começa falando: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, 70 semanas estão separadas para o teu povo. Ou seja, Deus teria ainda mais 490 anos de tolerância com a nação judaica que constantemente, desde o deserto, desde do êxodo pelo deserto, desde que Deus libertou esse povo do Egito, constantemente, apesar das bênçãos, apesar do cuidado de Deus, apesar de Deus derramar sobre eles a cada dia o maná,
apesar de não ficarem doentes, dos milagres espetaculares que Deus fez, abrindo o Mar Vermelho, segurando as águas do Rio Jordão, enfim, cuidando daquele povo, né? Apesar de tudo isso, esse povo era constantemente rebelde, constantemente desobediente aos 10 mandamentos, à lei de Deus, transgredindo e, inclusive, construindo ídolos de ouro, um bezerro de ouro, para adorar como sendo seu Deus. Mas Deus foi dando oportunidades. E Deus avisou através da profecia que eles teriam 490 anos mais. Mas o que é que eles fizeram? Continuaram pecando, mataram o Messias, mataram Jesus no ano 31, morte de cruz, e no ano 34 foi quando transbordou a taça da paciência de Deus, com o apedrejamento de Estevão, que era um diácono fiel a Deus e que estava pregando, e ao pregar, falando sobre a divindade de Cristo, exaltando o reino de Deus, foi arrastado para fora e lá fora ele foi apedrejado até a morte. Ali então, a partir dali, começa a perseguição da Igreja de Deus também. Estevão, ao ser apedrejado, ele olhou para o céu e ele viu os céus abertos e Jesus olhando para o povo judeu, para aqueles que o estavam apedrejando, com um olhar de reprovação. Ali terminou a tolerância de Deus com a nação de Israel. A partir dali, a pregação do Evangelho se abre para todos os gentios, conforme nós lemos no texto seguinte. Lá em Atos 8, versos 1 e 4, diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Os dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Por isso que Deus disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Esses são os últimos 490 anos de oportunidades para arrependimento para o povo de Israel. Como não quiseram, né? Como se rebelaram constantemente contra Deus, Deus abre a pregação do Evangelho para os gentios. E o Evangelho se espalha por toda a terra. Os judeus são dispersos por toda a terra. Para a conclusão do nosso período de 2.300 anos, após termos chegado ao ano 34 depois de Cristo, com essa última semana, quando na metade da semana Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário, e nos últimos 3 anos e meio Estevão foi apedrejado até a morte, e a Igreja de Deus começa a ser perseguida e o Evangelho começa a ser pregado para todo mundo. Se nós chegamos ao ano 34 depois de Cristo e aqui nós fechamos um período de 490 anos, correspondentes às 70 semanas, para 2.300 anos, faltam 1.810 anos. Estendendo do ano 34 mais 1.810 anos, nós chegamos ao ano de 1844, agora no século XIX. E a profecia nos diz que ao findar o período dos 2.300 anos, que nós já vimos que isso aconteceu no ano de 1844, 2 grandes acontecimentos ocorreriam, um no céu e outro na terra. E é sobre isso que nós vamos ver agora. Nós vemos que o anjo dizendo para Daniel que o chifre pequeno deitou por terra a verdade e o que fez prosperou, até 2.300 tardes e manhãs, e
o santuário seria purificado. Então, na terra, né, a verdade havia sido lançada por terra. E no céu, o santuário seria purificado. Isso nos leva à conclusão de que no ano de 1844, que fazendo um paralelo com o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, dia e mês em que o santuário terrestre era purificado, fazendo um paralelo com o nosso calendário gregoriano, nós chegamos à data de 22 de outubro de 1844. Então, nessa data, aqui na terra, a verdade seria restaurada, já que ela havia sido lançada por terra, e lá no céu o santuário seria purificado. Nós vamos ver agora mais detalhadamente sobre isso. Na terra, quando foi se aproximando essa data, ou durante a Idade Média, naquele período chamado pela própria história de Idade Escura, pelas trevas espirituais, porque a Bíblia havia sido retirada da mão do povo, começaram a ocorrer fatos bastante surpreendentes e que despertou a atenção das pessoas, inclusive para as profecias do livro de Daniel. Porque no ano de 1755, em 1º de novembro de 1755, houve o terremoto de Lisboa, o terremoto mais devastador que aconteceu até a data de hoje, pela área de abrangência. Ele atingiu mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Ele atingiu toda a Europa, uma parte da Ásia, pegou a Austrália, o norte da África e vem até as Américas. Em 19 de maio de 1780, o escurecimento do Sol e da Lua. Amanheceu um dia tranquilo, céu azul, sol brilhante, e de repente ficou noite. Lá pelas 9, 10 horas da manhã, escureceu, a escuridão era tão densa que as pessoas não conseguiam ver o rosto umas das outras. E naquela noite, a lua apareceu vermelha como uma bola de sangue. Em 20 de novembro de 1798, aconteceu também um fato muito surpreendente para os padrões da época. O Papa Pio VI, ele foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. E em 13 de novembro de 1833, queda de estrelas. Um acontecimento realmente sobrenatural, como foi também o escurecimento do Sol e da Lua, porque não havia condição para um eclipse. Nesse dia de novembro de 1833, alguns autores chegam a falar de 200.000 estrelas caindo do céu ou riscando o céu. Outros falam em 60.000, mas o fato é que essa queda de estrelas, esses meteoros correndo no céu, provocaram uma claridade tão grande que entre as 9 da noite e as 2 horas da manhã virou o dia. Isso assustou bastante as pessoas e começou a fazer com que elas passassem a prestar atenção mais na palavra de Deus e mais nas profecias de Daniel. E isso tudo culminando ainda com o fim dos 1260 anos da supremacia papal em 1798. Você lembra de Daniel 7:25, que Deus nos disse que o chifre pequeno faria isso por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso nos dá um período de 1260 anos, ou seja, de 538 a 1798. E finalmente em 1844, o fechamento da profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou dos 2.300 anos. Isso acontecimentos na Terra que levaram as pessoas, começou a despertar a necessidade de um relacionamento mais íntimo com Deus, a necessidade de uma volta à palavra de Deus.
Deus, ao longo dos séculos, ele sempre teve um remanescente fiel. Deus sempre teve fiéis à sua palavra. Lá no dilúvio, ele teve Noé. Depois, na destruição de Sodoma e Gomorra, ele teve Ló. E quando o povo dele foi levado cativo para a Babilônia, ele teve um fiel, um homem leal a ele, que foi Daniel e seus amigos, Misael, Azarias e Ananias. E depois, ao longo da Idade Média, Deus teve dezenas de fiéis dele e fiéis à sua palavra, como Jerônimo Savonarola, como Zwinglio, Martim Lutero, enfim, dezenas de reformistas, através dos quais Deus foi restaurando, foi resgatando a sua verdade, a sua palavra. Até que em 1818, ele mostra para Guilherme Miller, um batista, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E eles estudaram a profecia, especificamente Guilherme Miller estudou essa profecia durante 13 anos, levantou todo tipo de objeção, porque ele não acreditava naquilo que ele estava vendo, naquilo que ele estava concluindo, ele tinha medo daquilo que ele estava enxergando, até que Deus o convenceu a pregar sobre isso. E eles começaram a pregar, porque aí se formou um grande movimento após as pregações de Miller. Surgiu o movimento dos Milleritas, que acreditava e pregava que a volta de Jesus se daria em 22 de outubro de 1844, porque eles acreditavam que a purificação do santuário seria a volta de Jesus a essa terra. E assim eles ensinaram. Só que chegou o 22 de outubro de 1844 e Jesus não voltou. Imagine você, se você soubesse o dia da volta de Jesus. Imagine a mudança, o que você não faria na sua vida. Tentaria acertar todas as coisas, se reconciliar com todas as pessoas, né? E foi exatamente isso que as pessoas fizeram. Se desfizeram de empresas, de bens materiais. Quem tinha dinheiro dividia com quem não tinha para pagar, para que cada um saudasse seus compromissos. Fecharam empresas, fecharam fazendas. E o fato é que quando chegou o 22 de outubro, os cemitérios estavam cheios. As pessoas esperando a ressurreição, tinha gente em cima de casa, de pedra, de árvore, todos querendo estar o mais alto possível para ver Jesus voltar. E Jesus não voltou. E esse grande desapontamento, essa grande decepção, está relatada por Deus em Apocalipse capítulo 10, versos 8 a 10. Ali ele fala do grande desapontamento, simbolizando esse desapontamento com o comer um livrinho, e esse livrinho sendo doce na boca como mel, e quando engolido amargo como fel. Doce como mel, a notícia da volta de Jesus. Amargo como fel, a decepção por ele não ter voltado. Eles refizeram os cálculos, tinham certeza absoluta que o erro não estava na Bíblia, tinham certeza que o erro estava neles. A grande maioria desse movimento que se dissipou, que chegou a alcançar aproximadamente 150 mil pessoas, a grande maioria desse movimento se dispersou na noite de 22 de outubro. Mas um pequeno grupo, mais uma vez o remanescente fiel de Deus, passou a noite em oração, pedindo a Deus entendimento, até que na manhã seguinte, um deles, saindo pelo meio de uma plantação de milho, ele viu os céus abertos, o nome dele Irã Edson, e ele viu Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo, lá no santuário celestial. E aí eles entenderam que a purificação do santuário não era a volta de Jesus a essa terra, mas era a mudança de lugar
de Jesus lá no santuário celestial. E continuaram estudando, continuaram orando, se encontrando, e desse movimento dos mileritas, surgiu aqui na Terra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a igreja descrita em Apocalipse capítulo 12, que é a igreja levantada por Deus para resgatar a verdade que o chifre pequeno lançou por terra, para resgatar a verdade da mortalidade da alma, para resgatar a verdade da santidade do sábado, para resgatar a doutrina do santuário que centraliza todo o evangelho, para resgatar a doutrina da reforma pró-saúde, para nos ensinar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Enfim, através da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que surgiu num momento profético, com uma missão profética, restaurar a verdade, Deus trouxe o seu povo de volta para a Bíblia. Não esse resgate da verdade, não para novas doutrinas, mas para tudo aquilo que Deus já tinha escrito aqui na sua palavra através do dom de profecia. E no céu nós vemos acontecendo a purificação do santuário. Por que nós temos certeza que é a purificação do santuário celestial? Porque em 1844 depois de Cristo, o santuário terrestre não existia mais. O santuário de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E o ritual, a partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, Mateus 27, verso 51, diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque isso era sinal de que o Cordeiro de Deus tinha vindo e tinha feito o sacrifício de uma vez só, e dali para frente não havia mais necessidade de se matar cordeirinhos. Então, nós vemos lá em Levítico 16, versos 29 a 30, escrito o seguinte: que no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Ou seja, o dia da purificação do santuário terrestre era no 7º mês, no 10º dia. E era um dia de reconciliação com Deus. Era um dia em que Israel precisava já ter confessado todos os seus pecados diante de Deus, para que esse era o último dia do calendário judaico, para que os pecados do santuário pudessem ser apagados. Eles eram transferidos para o bode que representava Cristo e, por último, para o bode Azazel, aquele bode que era levado para morrer lá no deserto. Como o santuário terrestre em 1844 já não existia mais, essa purificação do santuário que representava juízo, e isso deveria estar acontecendo lá no céu, nós chegamos à conclusão que no céu, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus, como foi mostrado para Irã Edson no dia da grande decepção, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Quando Jesus subiu aqui da terra, no ano 31, 40 dias após ter ressuscitado, ele foi para o lugar santo do santuário, para o primeiro compartimento. E ali ele ficou durante 18 séculos como advogado, intercedendo por nós, se colocando entre Deus Pai e nós, equilibrando a justiça de Deus com o amor de Deus.
No dia 22 de outubro de 1844, ele passa então para o lugar santíssimo do santuário. E ali ele começa a exercer uma outra atividade, ele acumula funções. Ele, além de advogado, ele passa a ser o juiz também. Conforme nós vemos aqui na tela, em Atos 17:31, está escrito: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Deus, Pai, estabeleceu um dia em que ele vai julgar o mundo com justiça, em que ele vai julgar tudo aquilo que nós fazemos, dizemos e pensamos. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. E foi isso que Daniel viu no capítulo 7, versos 9 a 10. Ele descreve: assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Hoje, lá no céu, nesse exato momento, seja, eu não sei em que dia, em que horário você está assistindo esse nosso estudo aqui, mas nesse exato momento em que você está assistindo, em que você está estudando a Bíblia, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, nesse exato momento, Jesus está diante do trono de Deus, diante da Arca da Aliança, procedendo um inquérito sobre a nossa vida. Jesus pode nos julgar por antecipação, porque ele é presciente, além de onisciente. Ele sabe se você e se eu vamos nos voltar para ele ou não, se vamos permanecer fiéis a ele até o fim ou não. Nesse exato momento, o juízo está em andamento lá no céu. Esse juízo começou no dia 22 de outubro de 1844. Enquanto você e eu vivemos aqui nesse mundo, a nossa vida, na maioria das vezes, sem nos darmos conta desse acontecimento extraordinário e profundamente importante que está acontecendo lá no céu, Jesus está olhando para você e para mim, ele está analisando a nossa vida. Se hoje eu estiver nessa posição, queria pedir para focalizar um pouquinho aqui na tela, se eu estiver na posição dessa pessoa que Jesus está colocando a mão no ombro e apresentando diante do trono de Deus ou da arca de Deus, qual seria a sentença para mim nesse momento? Qual seria a sentença que Jesus daria para você hoje, se hoje você estivesse sendo apresentado diante do trono de Deus, para que a sua vida fosse examinada, para que se concluísse se você estaria entre os salvos ou perdidos? Qual seria a sentença? Veja, Deus não nos dá uma profecia como essa, com tantos detalhes, com uma riqueza impressionante, a precisão dela, a exatidão dela. Ele dá inclusive a data do nascimento de Jesus, da sua morte, ele dá a data do encerramento do povo judeu como nação especial de Deus. Ele diz o dia que começou o juízo lá no céu. Ele não faz isso à toa. Ele faz isso para nos levar ao arrependimento, para nos mostrar o caminho de volta para ele e para nos fazer andar por esse caminho. E esse caminho é Jesus. E ele precisa ser Deus na nossa vida. Que lugar Jesus tem ocupado na tua vida? Você tem dado prioridade a ele? Você pensa nas coisas lá do céu? Você ama esse Deus? Você tem saudades dele? O objetivo de Deus, ao nos dar todos os ensinamentos da Bíblia,
é para nos fazer, é para nos levar ao arrependimento, é para nos trazer para mais perto dele, é para nos fazer entender que nós somos dependentes dele para todas as coisas, até para amá-lo, para confiar nele. Se você ainda não crê o suficiente, se você ainda não ama esse Deus a ponto de permitir que ele seja Deus na tua vida, peça isso para Jesus. Peça que ele te dê fé, peça que ele te dê amor por ele. Quando acontecia o juízo no santuário terrestre, 10 dias antes, os atalaias de Israel, os guardas de Israel, começavam a tocar as trombetas. Eles anunciavam o juízo vindouro. E esses 10 dias eram extremamente importantes para Daniel, para o povo de Israel. O povo se voltava para si, olhava para dentro, fazia um exame de consciência, passava a vida limpo com Deus, confessava seus pecados e se arrependia e pedia perdão. Era tempo de reconciliação com Deus e com os seus semelhantes. E nós, desde 1844, já estamos sendo julgados. E Daniel, capítulo 7, versos 11 e 18, nos diz o seguinte. Lá no capítulo 7, Daniel, além de ter visto a cena do juízo, ele vê também o chifre pequeno. E ele diz: então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Ele vê o chifre pequeno dizendo blasfêmias contra Deus, mas ele vê a destruição desse chifre pequeno também. Ele vê que ele vai ser eliminado para sempre. E no verso 18, olhe que coisa mais linda. Olhe que segurança, que promessa extraordinária de Deus para você e para mim. Lá Deus diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, aquele chifre pequeno, aquele que lançou a verdade de Deus por terra, que mudou a lei de Deus, que perseguiu e matou o povo de Deus, que blasfemou contra Deus durante 1260 anos, mas que ainda está ativo, ainda continua ensinando mandamentos de homens, continua transmitindo ensinamentos de homens, esse será destruído. Daniel disse isso no verso 11. O seu corpo vai ser desfeito, ele vai ser entregue para ser queimado. Esse é o juízo executivo, o fogo eterno. Mas os santos do Altíssimo, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que dão ouvidos ao que o Espírito Santo está nos dizendo nesse momento, não é coincidência, não é à toa que você está vendo, que você está assistindo esse estudo. Deus tem planos para a tua vida, planos extraordinários, um futuro glorioso, num lugar, num país onde ninguém mais vai sofrer, onde ninguém mais vai chorar e nem morrer. Ele promete aqui que os santos do Altíssimo receberão o reino de Deus, o reino representado pela pedra que bate nos pés da estátua lá do nosso segundo estudo, da estátua de Daniel 2. Quando que nós receberemos o reino? Olhe que imagem extraordinária. Olhe que dia espetacular. Quando nós receberemos o reino? Quando Jesus voltar. E esse dia não está muito distante. Quanto mais nós avançarmos nas profecias, mais você vai perceber que realmente não tem mais muito o que acontecer. Praticamente, todas as profecias, as maiores profecias já se cumpriram. O maior período profético já se encerrou.
encerrou em 1844. E o anjo jurou, lá em Apocalipse 10, que a partir daquele momento já não haveria mais demora. E nós estamos no ano de 2015. Por que será que Jesus ainda não voltou? Será que você, será que eu não estamos atrasando essa volta? Será que Jesus não está esperando a sua entrega? Será que Jesus não está esperando que você abra a porta da sua vida para que Ele possa entrar e fazer as mudanças, as transformações que forem necessárias para fazer de você um cidadão do reino dos céus? Se coloque em oração. Nós vamos orar, mas eu gostaria que, ao finalizarmos esse estudo, você tenha uma longa conversa com Deus sobre isso. Porque Deus te ama muito. Ele te ama tanto que Ele te concedeu o privilégio de fazer um estudo como esse. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo privilégio que Tu nos concedes de estudarmos e entendermos a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que mais uma vez nos mostra a Tua persistência, nos mostra como Tu nunca desistes de nós. Tu sempre crias oportunidades. E há quantos séculos, Senhor, Tu anunciastes que tudo isso ia acontecer, para que quando acontecesse, nós pudéssemos crer. Porque a Tua palavra nos diz que Tu não fazes nada sem nos avisar antes. E há 25 séculos, Senhor, Tu tens anunciado a hora do julgamento, o início do juízo lá no céu. Tu tens nos mostrado, tens nos motivado, tens nos sacudido, Senhor, para que nós olhemos para Ti, para que nós nos voltemos para Ti, para que nós busquemos as coisas lá do alto, Senhor, para que nós deixemos de lado ou deixemos de priorizar as coisas desse mundo, Senhor, para priorizar as coisas do Teu reino eterno. Esse reino do qual nós vamos possuí-lo, Senhor. Nós vamos ser herdeiros, nós já somos herdeiros, porque o Teu Filho Jesus morreu por nós lá na cruz do Calvário. Nos ajuda, Senhor, a tomarmos posse dele, para a honra e glória do Teu santo nome, para que o sacrifício do Teu Filho Jesus não seja em vão, e para a nossa felicidade e salvação eternas. É o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, Senhor, para que esse seja o nosso futuro eterno, para que essa seja a nossa realidade não tão distante, porque a volta de Jesus está aí diante de nós. Nos ajuda, Senhor, a crermos em Ti, a confiarmos em Ti e a Te amarmos e termos como prioridade absoluta, Senhor, priorizarmos o Teu amor e a Tua salvação. Permanece em nós, continua conosco, nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua assistência desse estudo, e na semana que vem nós continuamos. E esperamos você sabe, Jesus e eu. Até lá. Uma boa noite. Fique na paz de Jesus. Boa noite. Ligados na Palavra Profecias.